Boa tarde a todos. Sejam todos bem-vindos ao webinário Publicação, evento promovido pela Pró-Reitoria de Pesquisa, Inovação e Pós-Graduação do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sertão Pernambucano. Esse evento objetiva discutir as obras lançadas em 2020 e 2021 pela editora do Instituto Federal do Sertão Pernambucano, visando auxiliar na difusão do conhecimento produzido, no incentivo à leitura e na publicação de novas produções científicas nas mais diversas temáticas. O webinário Publicação foi iniciado no dia 6 de maio e terá seu primeiro ciclo de atividades encerrado agora, no dia 10 de junho, e não mais no dia 3 de junho, como previsto, devido ao feriado de Corpus Christi. Sendo assim, a obra intitulada Gêneros Acadêmicos, Reflexões Teóricas e Metodológicas será lançada no dia 10 de junho, quinta-feira, das 16 às 17, nesse mesmo canal do YouTube. Hoje teremos o lançamento da obra Letramentos, Abordagens Dialógicas Discursivas, Letramentos, Abordagens Dialógicas Discursivas e Educação Profissional, que será o quarto livro lançado de um total de 5. Todos os eventos serão realizados neste mesmo formato, com 1 hora para a apresentação da obra, contendo um momento para interação junto ao público que está nos acompanhando no canal do YouTube. Esse público poderá fazer pergunta aos nossos convidados, aos autores, e, para tanto, solicitamos que as perguntas direcionadas aos convidados sejam realizadas em caixa alta para que sejam melhor acompanhados e visualizados pela equipe de organização do evento, que estará acompanhando as perguntas pelo chat. Aqueles que escreverem suas perguntas, se desejarem, identifiquem seu nome, sua instituição, campus, informando se é estudante ou servidor e indicando a pessoa a qual a pergunta será direcionada. Ressaltamos que este evento está sendo promovido em caráter excepcional por videoconferência devido à Covid-19, seguindo todos os protocolos de segurança propostos pela Organização Mundial de Saúde. Gostaríamos de agradecer a presença, neste momento, do Pró-Reitor de Pesquisa, Inovação e Pós-Graduação do IF Sertão PE, professor Francisco Kelsen de Oliveira. Agradecemos também a presença dos membros da Comissão Avaliadora dos Livros, em nome do presidente da comissão, Ronaldo Borges, a presença dos servidores da PROPIP, os coordenadores de pesquisa, inovação e pós-graduação do Instituto Federal, além dos servidores, professores, técnicos administrativos, alunos do IF Sertão PE, assim como as pessoas da comunidade externa interessadas no tema e que vieram hoje aprender um pouco mais sobre o tema a ser discutido. Ao longo do evento, será inserido no chat a lista de presença para que possam preencher e terem acesso ao certificado pelo link que também será encaminhado pelo chat daqui a cerca de 15 dias. O livro a ser lançado hoje, Letramentos, Abordagens Dialógicas, Discursivas e Educação Profissional, é organizado pelas professoras Kélvia Freitas Abreu, do IF Sertão, e Maria do Socorro Maia Fernandes Barbosa, da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, UERN. Tem como principal objetivo o de congregar investigações que possuam como norte teórico e metodológico abordagens que visem a repensar os lugares que permeiam espaços formativos distintos de capacitação profissional, somados aos letramentos ali implicados, especialmente sob o viés de uma análise do discurso de orientação sociológica. A obra é composta por 14 artigos de diferentes autores e autoras. Destina-se a todos os estudiosos da linguagem, a professores em formação ou em exercício, que queiram se aproximar das práticas discursivas de letramento na educação. Ressaltamos a quem interessar que a obra já se encontra disponível para download e leitura no repositório de leituras abertas Releia do IF Sertão PE, no qual também daqui a pouco iremos inserir o link no chat. Neste momento, para dar início ao evento propriamente dito, convidamos o professor Francisco Kelsen de Oliveira, pró-reitor de Pesquisa, Inovação e Pós-Graduação do IF Sertão PE,
para dar as boas-vindas e fazer a abertura oficial do evento. Olá, pessoal. Boa tarde a todos e a todas. Chegamos hoje à quarta obra, sendo lançada no webinário Publicação, a penúltima obra desse bloco, né? E é com muita satisfação que a gente vem apresentar no sentido de dar as boas-vindas a quem daqui a pouco aqui apresentará, porque quando a gente para analisar no contexto das publicações realizadas pela editora IF Sertão no ano de 2020 e 2021 até o presente momento, 60% dessas obras, elas foram concebidas no âmbito da parceria IF Sertão, o ERN e uma série de outras instituições que trabalham com pós-graduação principalmente. Então, isso mostra o quanto que os cursos de pós-graduação, né, os pesquisadores e as pesquisadoras envolvidas produzem. Então, essas produções, elas tanto estão nos livros que aqui apresentamos, assim como nos artigos, né, e uma série de outros eventos que a gente participa e vem ali as apresentações e etc. Né? Então, é uma satisfação muito grande estarmos nesse penúltimo momento, mas que esperamos, no futuro breve, retornarmos já com as obras, as demais, né, do ano de 2021, que já estão no prelo. Aproveito mais uma vez para convidar aos interessados a publicarem aqui conosco, tendo em vista principalmente a possibilidade de, daqui a pouco, a gente estar com o Qualis Livros, né, já aqui adotado e implantado. Então, mais uma vez agradeço Roberta, Naelta e toda a equipe que está envolvida aqui, parabenizo Kelvin, Evandro, a professora Luciane de Paula e todos os demais autores da obra. Né? Então, muito obrigado, boa tarde, bom evento. Agradecemos a fala do pró-reitor de pesquisa do IF Sertão PE, Francisco Kelsen, e para apresentar e contextualizar a obra, convidamos uma das organizadoras do livro, a professora Kélvia Freitas Abreu, que é doutoranda em letras pela Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, mestre em linguística e licenciada em letras, português e espanhol, pela Universidade Federal do Ceará. É especialista em ensino de língua espanhola e em linguística. Atualmente é professora de espanhol do IF Sertão PE, Campos Salgueiro. Atua na área de estudos do discurso e do texto, texto e construção de sentidos, linguística aplicada com ênfase ao ensino e aprendizagem do espanhol como língua estrangeira na perspectiva dos múltiplos letramentos. É uma dos líderes do grupo de pesquisa Grupo de Estudos e Pesquisas em Práticas Educacionais Tecnológicas, GEPET, do Campos Salgueiro. É membro do Grupo de Estudos do Discurso, GRED, da UERN, e bem como do Grupo de Estudos em Interação, Texto e Discurso do Alto Oeste Potiguar, GITED, da UERN. Aciona o áudio, por favor, Kelvin. Desculpa. Boa tarde a todos e a todas. Eu gostaria de saber se está sendo partilhado a apresentação também aí com vocês. Sim? Então, vamos lá. Boa tarde a todos e a todas. Agradeço imensamente a Roberta as palavras, a Propip, né? Na figura da professora Luciana, que quando a gente iniciou esse processo de submissão, ela estava na pró-reitoria, agora o professor Kelsen, né? E gratidão também ao IF Sertão por ter dado essa oportunidade da gente ter um espaço de publicação. A gente também aqui, inicialmente, agradece também aquelas pessoas que estão nas coxias, né, digamos assim, nos bastidores desse processo. Em especial, vou agradecer aqui a Naelto, que está hoje particularmente, mas no processo da publicação, gostaria de citar os nomes de Mironaldo e Naira, né, a respeito de toda a troca, da revisão, a editoração, a avaliação
Enfim, e para até chegar à obra que a gente tem hoje aqui com vocês, né? Então, a gente tem essa obra, ela está disponível lá na página do Releia, que é o repositório institucional do nosso instituto. Eu trouxe aqui para vocês um encurtador, né, porque às vezes pegar, mas o link também está disponível, se eu não me engano, aí no chat. E aí, nesse momento de hoje, a gente vem aqui apresentar a obra para vocês. E aí, como a Roberta colocou, eu sou a professora Kelvia Freitas, e em conjunto com a professora Socorro Maia, que está aí na foto, belíssima, né, nós tivemos a oportunidade, então, de reunir e congregar tantos pesquisadores em torno de temáticas que aliam a análise dialógica do discurso, letramentos e a educação profissional. Então, a nossa obra, intitulada Letramentos, Abordagens Dialógicas Discursivas e Educação Profissional, na realidade, ela é o resultado de um processo de transformação e desejo nosso em repensar certos lugares que permeiam espaços formativos ou os letramentos ali implicados, né? Especialmente sob o viés da análise do discurso de orientação sociológica. Então, desse modo, em comunhão também com o nosso projeto de tese, a gente visualizando certas lacunas e querendo também, como é que pode pensar na confluência desses três eixos, né? A gente tomou uma certa dose de ousadia, e aí a gente entrou em contato com vários pesquisadores, não somente da nossa rede, né? Visando justamente transformar isso em um grande diálogo, em uma grande oportunidade de aprender em conjunto, né? E aí, no início, a gente contactou 30 pesquisadores, incentivando sempre que pudesse ser pensada a construção do texto para publicar essa obra, principalmente orientador e orientando, independente do nível da modalidade educacional. Tanto que no texto, na nossa obra, nós temos desde a educação básica, né, no ensino médio integrado, autores, até a pós-graduação. Então, assim, no final de todo o esforço, lá iniciado nesse convite em 2018, 2019, esse trabalho com texto de revisão, volta, fica, não fica, vem uma pandemia no meio, e aí a gente sabe que, enquanto pesquisador, isso também influencia. Ao final de tudo, quando submetemos a obra, nós tínhamos 14 trabalhos, né? Não significa dizer que futuramente a gente não possa pensar em outros materiais, né? Com os colegas que, por uma coisa ou outra, acabaram dizendo, deixa para uma outra oportunidade, né? Enfim, então a obra, a gente contou inicialmente, nesse prefácio, mais ou menos essa história que eu socializei com vocês. E também nós tivemos a nossa apresentação maravilhosa, impecável, do professor Cezinaldo Bessa, a quem agradeço muitíssimo também, pelos movimentos interlocutivos, né, que nós temos, dialógicos, enfim, e ele faz um percurso sobre justamente se reconhecer diante do outro e como podemos aprender nesse espaço de troca. Então, cada autor, nesse momento, ele acaba também refazendo o nosso momento de aprendizado, nosso momento de ampliar esse conhecimento, né? Então, ele faz esse convite para que a gente possa aprender com essa obra. E aí, a gente chega, eu vou aqui apresentar rapidamente os capítulos, porque hoje a gente vai também se deleitar com 2 deles um pouco mais aprofundado, com o professor Evandro Leite, do IFRN, e a professora Luciane de Paula, da Unesp, né? Então, o primeiro capítulo, Contribuições do Conceito de Gêneros, do Discurso, de Guimarães e Sobral, eles buscaram propor um entrelaçamento teórico entre justamente os novos estudos dos letramentos e a análise dialógica do discurso, como forma de superar, então, esse letramento escolar nessa viés autônomo. E aí eles buscaram justamente compreender os letramentos da perspectiva dialógica da linguagem, no âmbito de práticas sociais, esferas de atividade e os gêneros do discurso, certo? Sempre pensando nesse processo de ensino num viés alteritário, né, desse diálogo com o outro e para com o outro, esse processo de escuta alteritária pelo eu. Já em Sala Sem Cela, Acontecimentos Seriados em Atos, que é da professora Luciane de Paula e da Marcela Paglioni, as autoras buscaram justamente a recepção de seriados pautados nesse estudo de viés bakhtiniano, né, pensando essa receptividade de reprodução social responsiva desse gênero, a partir do diálogo com os fãs. Mas eu não vou me ater aqui muito, porque daqui a pouco a própria professora vai apresentar e convidar vocês a se deleitar com o texto. O próximo capítulo,
que é de Gonçalves e Amaral, né, Diálogos do Enunciado Concreto, comentário de YouTube, eles buscam justamente discutir e debater atos de preconceito que são desencadeados a partir das vicissitudes, né, digamos assim, das práticas discursivas em rede, justamente na plataforma do YouTube, observando os comentários que vêm nesses vídeos, né, do YouTube. Então, eles vão pensar em um ato discursivo concreto, pensando justamente na compreensão da unidade de sentido, implicando tempo, construção sociohistórica, para poder fazer essa análise. Já Soares e Lima já vai indicando o caminhar do livro, uma vertente um pouco mais tecnológica, né? Então, ela vai utilizar, as duas, Soares e Lima, vão utilizar o contexto irreversível justamente dessas tecnologias na sociedade, e aqui na pandemia, enquanto docentes ou profissionais da educação, nós estamos imersos, né, justamente com essa rapidez tecnológica que nós estamos diante. Então, elas visam analisar a inserção dessa tecnologia no fazer docente, a partir de uma produção técnica de material audiovisual, pensando o ensino de línguas estrangeiras, certo? E aí a gente chega, aqui ficou não dá para ver direitinho, mas é o texto do professor José Ribamar Batista Júnior e do Peixoto Gessivaldo, que fala sobre habilidades orais, argumentativas e tecnológicas no projeto Polêmica e Debate. Na realidade, é um relato de experiência sobre como a abordagem desse gênero debate, né, pode desenvolver competências e habilidades orais nas aprendizagens de alunos de ensino médio. Nós destacamos aqui que isso também, de certa forma, é um resultado do projeto que o professor Ribamar tem lindo, maravilhoso lá, a respeito do LPT acadêmico, lá no Colégio de Aplicação de Floriano, da UFPI. Já Souza e Moraes vão apresentar na pós-graduação esses indícios de letramentos digitais no programa de educação profissional tecnológica, né? Então, eles vão procurar justamente na produção desses pós-graduandos do curso de ciências e matemática, né, o letramento que indicia esses letramentos digitais e fazendo uma análise do conteúdo dos resumos de cada dissertação produzida pelos alunos do recorte que utilizaram. Quando a gente chega no próximo capítulo, que era a professora Dalvinha, beijo, que deve estar assistindo a gente, né, e a professora Socorro, na realidade é um recorte da tese da Dalvinha, da professora Dalva. E aí a gente vai falar sobre questões de autoria na produção escrita, justamente na academia. Como é que a gente pode entender que esse discente se constitui como autor, seus indícios autorais, né, como jovem produtor. E como é que ele lida, digamos assim, com as linguagens acadêmicas. Já Oliveira, em Novos Estudos do Letramento, né, propõe fazer uma espécie de revisão bibliográfica, desde os conceitos desenvolvidos sobre os novos estudos dos letramentos, até chegar na vertente dos letramentos acadêmicos. Imperfeito, uma sistematização muito boa para quem quer conhecer esse percurso. Em seguida, nós temos o texto do professor Cícero Nunes, também colega nosso de orientação. Beijo, Cícero. Professora Socorro Maia, que vai falar sobre relatos de experiência na residência pedagógica, lá do curso em Serra Talhada, se eu não me engano, não sei se é da UASH, mas do programa de residência pedagógica dos cursos de Letras e Educação Física da Faculdade de Formação, isso, lá de Serra Talhada. E aí eles vão analisar relatórios de estágio, buscando as relações dialógicas de acordo com as abordagens impactinianas, né, para saber quais são esses letramentos acadêmicos que estão visíveis, né, nessas relações. O próximo, Jardiene também, hoje está feliz, mãezinha, graças a Deus, saiu do hospital, recebeu alta, beijo, Jardi. Práticas letradas prescritas para o trabalho na educação profissional. Na realidade, é um trabalho que tem uma devolutiva para o nosso Instituto IF Sertão PE. Ela, a sua orientadora, e David, que foi o seu orientando de PIBIC de ensino do PIBIC Júnior, do ensino médio integrado, né, eles visaram justamente reconhecer essas práticas prescritas em documentos institucionais da nossa instituição. E aí, caminhando,
nós temos o texto também de Silva da Carla, que fala sobre a subjetividade nas práticas de letramento de espanhol, e ela propõe justamente pensar a subjetividade no processo de ensino-aprendizagem de língua estrangeira, de espanhol como língua estrangeira, revelando um outro caminho sobre a falha, uma reconstrução do que seria a falha dentro do processo de ensino-aprendizagem. Já quando a gente chega em Evandro Leite, que é o nosso professor que vai já apresentar o seu trabalho também aqui, ele vai refletir, junto com a professora Socorro, sobre as práticas de letramento acadêmico na educação profissional técnica, né, de nível médio, vendo como é que os documentos governamentais ou institucionais, de certo modo, eles regem essa oferta de ensino e contemplam já as práticas, já nos indiciam as práticas letradas que esses sujeitos vivenciam. Como ele vai falar daqui a pouquinho, então vou deixar ele explorar um pouco mais sobre isso. Já na nossa reta final, nós temos o texto de Príncipe, que fala sobre práticas de letramento do ensino médio integrado, do ensino técnico integrado, e aí a autora ela vai trabalhar com TCC, né, o trabalho de conclusão de curso, de uma monografia, o gênero que ela vai abordar, da área de automação, certo? Industrial. E aí faz um apanhado, uma ponte com os novos estudos do letramento, a perspectiva bakhtiniana, criando uma metodologia para poder fazer a análise desse gênero. E, por fim, nós temos Lima, Guerra e Bastos, Samuel, lá do IFRN, né, justamente os multiletramentos e a língua inglesa na educação profissional. No caso, eles vão ver as relações dialógicas entre a voz oficial proposta de trabalho da língua inglesa e a voz teórica a respeito da pedagogia dos multiletramentos. Como é que isso dialoga e como isso está proposto, né? Como é que está essa normatização, essa prescrição nos 22 campi do IFRN a respeito do ensino de língua inglesa? E assim a gente chega justamente nesse construto todo dessa obra, né? Então, vocês veem que a gente passeia por várias áreas que dialogam letramentos, essas abordagens dialógicas e a educação profissional. Desse modo, então, eu convido a todos vocês a se achegarem, pegar uma xícarazinha de café ou de chá, quem gosta, né? E conhecer a obra, dialogar com ela e ter a oportunidade de já ter essa conversa prévia com dois autores que a gente vai ter agora, né? E além disso, para finalizar aqui minha parte, eu quero agradecer imensamente a todos os autores e autoras que vestiram a camisa fazer parte desse projeto. E ao IF Sertão como um todo, porque fazer ciência, fazer pesquisa na área de humanas, na área de linguagens e numa vertente ainda filosófica, e ainda conseguir publicar como a gente conseguiu, de fato, como diz a nossa querida Luciane de Paula, a professora Penha, a professora Cezinal, a professora Socorro, tantos outros colegas, é um marco de existir e de resistência. Obrigada, pessoal. Agradecemos a fala da professora Kélvia Freitas e convidamos agora o professor Evandro Leite, que vai debater sobre o tema de seu respectivo capítulo, Letramentos acadêmicos em documentos oficiais da educação profissional técnica em nível médio. Evandro Leite possui graduação em letras com habilitação em língua portuguesa pela Universidade do Estado do Rio Grande do Norte. É especialista em linguística aplicada e em educação profissional integrada à educação básica na modalidade EJA. Mestre em linguística e doutor em letras pela Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, em tese premiada com menção honrosa no Prêmio CAPES de Tese, edição 2020, na área de Linguística e Literatura. Atualmente é professor do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte, campus Pau dos Ferros, onde atua na área de Língua Portuguesa e Literatura. Participa como pesquisador no grupo de pesquisa Linguagens e Práticas Sociais, no grupo de estudos em letramentos, interação e trabalho e no grupo Ateliê de Textos Acadêmicos. Tem experiência na área de linguística, com ênfase em linguística aplicada, atuando principalmente nos seguintes temas: ensino de língua materna, escrita, letramentos, letramento acadêmico e gêneros acadêmicos. Então, professor, fique à vontade para iniciar a vossa apresentação.
Boa tarde, Roberta. Em nome de quem eu cumprimento todos os servidores do IF Sertão PE. Boa tarde, Kélvia, né? Em nome de quem eu também cumprimento a professora Socorro Maia, organizadora do livro. Boa tarde, professora Luciana, em nome de quem eu cumprimento e parabenizo todos os integrantes do livro, né? Todos aqueles que contribuíram produzindo seus artigos, né, para publicar no livro. Boa tarde a todos que nos assistem, né, da comunidade do IFPE, Sertão PE, né, e também da comunidade externa. Eu quero falar da minha satisfação em estar aqui e poder socializar um pouco do trabalho que elaboramos, a professora Socorro Maia e eu. Então, o título do nosso trabalho é Letramentos Acadêmicos em Documentos Oficiais da Educação Profissional Técnica de nível médio. Né, de minha autoria e da autoria também da professora Socorro Maia Fernandes Barbosa, que foi minha orientadora, né, durante minha jornada doutoral. E, assim, à primeira vista já pode parecer um pouco estranho, né, falar de letramento acadêmico na educação básica, né, no ensino médio. De fato, não é um lugar, vamos dizer assim, tradicional, né, há inclusive controvérsias, há quem né, não concorde com essa abordagem, né, de letramentos acadêmicos ainda na educação básica, mas é uma discussão um tanto emergente, já há trabalhos na área que tratam desse assunto, que consideram isso. E é nesse sentido também que eu venho militando, minha tese também já é nesse sentido, já advoga, né, esses letramentos acadêmicos também na educação básica. Então, na introdução do meu trabalho, né, do nosso trabalho, a educação profissional técnica de nível médio, né, propõe uma formação integral. Não só uma formação para o mercado de trabalho, uma formação para o mundo do trabalho, mas uma formação no campo também da ciência, da cultura, enfim, né, uma formação mais ampla. E os institutos federais desenvolvem programas de iniciação científica, sejam programas próprios, né, sejam programas em parceria com outros órgãos, como é o caso, por exemplo, do CNPq, através do Programa de Iniciação Científica Júnior, como Kélvia mencionou, né? Temos também o programa do PIBIC-EM, existem documentos oficiais, como as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Profissional Técnica de Nível Médio, um documento de 2013, já surgiu um documento novo, né, novas diretrizes agora em 2021, mas na época da escrita do artigo era este documento de 2013 que estava em voga, né, e a Base Nacional Comum Curricular, né, são documentos em nível nacional que orientam a oferta da educação, né, profissional técnica de nível médio e educação de nível médio. Então, a partir disso, nosso objetivo no capítulo foi descrever, a partir de diferentes documentos oficiais, princípios e diretrizes da educação profissional técnica de nível médio na forma integrada, quanto à possibilidade, né, de promover eventos que ensejam práticas letradas no âmbito acadêmico, tomando como base, né, o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte, o Campus Pau dos Ferros, que é o meu lugar de atuação profissional. A nossa base teórica, né, do capítulo foram os estudos de letramento, numa perspectiva ideológica, né, de letramento como prática social, a partir do trabalho pioneiro de Street e desenvolvimentos posteriores, né? A abordagem dos letramentos acadêmicos, né, que surgiu para tratar justamente desse domínio, dos letramentos que acontecem no domínio acadêmico, nasceu no seio dos novos estudos de letramento, ou estudos de letramento, né, há quem prefira um termo, há quem prefira outro, né, e a noção de gêneros, né, de texto,
como mega instrumentos de ação humana, os gêneros como ingredientes de base, né, do trabalho escolar, né, até porque são gêneros escritos, no caso, que medeiam os eventos, né, e as práticas de letramento. A nossa metodologia, né, tratou-se de uma pesquisa documental, né, bibliográfica, enfim, e estão aí os documentos oficiais, né, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, a LDB, a Base Nacional Comum Curricular, as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Profissional Técnica de nível médio, né, ainda o documento de 2013, que estava em voga à época da elaboração do artigo, do capítulo, né, o projeto político-pedagógico do IFRN e os projetos dos 3 cursos técnicos que são ofertados no campus Pau dos Ferros. O curso técnico em alimentos, curso técnico em apicultura e curso técnico em informática. Alguns dos nossos resultados. A LDB, né, como um documento mais geral, é bastante genérica quanto aos princípios e às finalidades da Educação Nacional de Ensino Médio. Isso já era esperado, né, por nós, embora quando fale de fato da educação superior é que dá mais um destaque a uma formação mais acadêmica e tal. A gente não vê muito indício disso quando se refere ao ensino médio, né? Já nos demais documentos mais específicos do ensino médio, a partir da Base Nacional Comum Curricular, né, e das diretrizes da educação profissional e tecnológica, a gente vê uma tentativa de consolidar uma formação também acadêmica nos alunos, tanto nos campos do ensino, especialmente no campo do ensino, né, a Base Nacional Comum Curricular, inclusive, já traz aquelas práticas de pesquisa, né, como um dos eixos lá, na área de linguagens, né, práticas de estudo e pesquisa, mas também a gente percebe, no caso do projeto político-pedagógico da instituição, políticas e princípios voltados para a formação acadêmica do alunado do ensino médio, também no âmbito da pesquisa e da extensão. E aí o projeto político-pedagógico diz que a iniciação científica e tecnológica e a extensão devem permear todas as ofertas educacionais do Instituto, claro, dentre elas, o ensino médio, né, obviamente. Então, esses documentos mais específicos, né, do ensino médio, da educação profissional, e mesmo do IFRN, preconizam a necessidade de desenvolver nos alunos conceitos científicos, atitudes investigativas, técnicas e métodos de pesquisa, além de gêneros da esfera acadêmica, e também o domínio das características dessa linguagem científica. Inclusive, alguns documentos, como o projeto político-pedagógico e especialmente os projetos de curso, né, dos 3 cursos, elencam gêneros, sugerem gêneros para a abordagem, né, seja principalmente em sala de aula, no caso dos projetos de curso, né, e aí a gente percebeu que esses gêneros são sugeridos de 2 formas, né, ora eles são sugeridos como recursos didáticos ou avaliativos, né, ora são sugeridos mesmo como objetos de ensino. E aí, né, nessa compreensão de que são gêneros que medeiam as práticas, né, a gente percebe que ao elencar gêneros da esfera acadêmica, a gente percebe aí um indício de possibilidades mesmo de realização de práticas de letramento acadêmico a partir deles, né, na educação básica, no ensino médio. Então, não trouxe exemplos, só estou dando um panorama do que dizem os documentos oficiais, e aí o leitor, né, na leitura do capítulo, pode ver lá como essas concepções aparecem, né, às vezes textualmente, a gente traz alguns exemplos, alguns fragmentos desses documentos para comprovar as nossas afirmações, né, que é só mais uma noção geral do capítulo, e fica como conclusão, né, a partir desses breves resultados,
a ideia de que os documentos oficiais da educação, né, do ensino médio, da educação profissional e tecnológica, eles sim trazem já um direcionamento para gêneros e para conhecimentos afeitos a práticas letradas do domínio acadêmico, embora não num contexto tradicional, né, de trabalho com essa modalidade de letramento. Então, aqui são as nossas referências citadas nesta apresentação. Muito obrigado a todos pela atenção. Muito obrigada. Nós que agradecemos a participação, a disponibilidade em ter participado e aceito nosso convite pelo dia de hoje. Agradecemos, então, e convidamos neste momento a professora Luciane de Paula, que também vai debater sobre o seu capítulo, intitulado Sala sem Cela, Acontecimentos Seriados em Atos. Luciane de Paula possui graduação em Letras, mestrado e doutorado em Linguística e Língua Portuguesa, todos pela Universidade Estadual Paulista, Unesp, de Araraquara, e pós-doutorado pela Université de François, aí na França, eu não sei francês, né? François. Atualmente é professora do curso de Letras, lotada no Departamento de Estudos Linguísticos, Literários e de Educação DELE, da Unesp de Assis, credenciada como professora permanente do Programa de Pós-Graduação em Linguística e Língua Portuguesa da Unesp, Araraquara, e do Programa de Mestrado Profissional em Letras, Prof. Letras, no qual se encontra como coordenadora desde 2017. Tem experiência na área de letras, com ênfase em análise dialógica do discurso e atua principalmente nos temas voltados à verbivocovisualidade da linguagem, materializada em anunciados estético-midiáticos. Atua como pesquisadora do Grupo Slovo da Unesp, Araraquara, e coordena o GED, Grupo de Estudos Discursivos na Unesp, Assis. Professora, fique à vontade para iniciar a vossa apresentação. Novamente, obrigada por aceitar o convite. Eu que agradeço, Roberta. Boa tarde a todos. É uma honra estar aqui. Como sempre, Kelvia e Socorro me colocam alguns desafios, né? Porque é uma honra e uma responsabilidade sempre, né? Agradeço muito a possibilidade da publicação, o apoio que o Instituto e o ERN, né? Que o Instituto juntos organizaram e possibilitaram essa publicação, né? A possibilidade de estar aqui hoje conversando sobre questões que me são caras e que acho que são também importantes para a área, para a educação, e especialmente nesse momento tão difícil que é o momento de um isolamento. Né? Eu vou tocar nesse assunto rapidamente, porque ele não faz parte do texto, mas como eu espero que as pessoas leiam o capítulo, então eu vou aguçar a curiosidade de algumas, né, da leitura, e também tratar a partir dela, de um pontinho que é justamente o isolamento social, que foi o contexto de produção desse livro, como bem colocou a Kelvia. Tá? Então, eu vou agradecendo a todos e também aqueles que aqui se encontram, Evandro, enfim, todas as pessoas. Eu não vou ficar citando porque eu vou esquecer os nomes, ok? E aí vou ser injusta. Eu vou compartilhar com vocês a minha apresentação, só para não me perder, e aí fica mais fácil da gente conversar. Eu começo dizendo que eu aproveitei
a arte que eu havia feito para a aula magna que eu ministrei também, a convite da Cristina, da Socorro, e entre outros professores do Prof. Letras, exatamente porque lá eu citei o capítulo na aula magna que ministrei. Então, vocês também podem ver, aqueles que não puderam, né, participar sincronamente, o que a gente debateu, que vai muito ao encontro daquilo que o Evandro colocou agora e que ele escreveu junto com a Socorro no capítulo dele, porque nós debatemos na aula magna justamente a relação entre os documentos oficiais e as salas de aula. No capítulo que escrevi junto com a Marcela Paglioni foi minha orientanda de iniciação científica, de mestrado e doutorado, e ela trabalhou especificamente com o fandom, né, o universo dos fãs. E ela não se voltou à escola, à educação, mas ela pensou como esse universo vai tratar e vai expor os múltiplos letramentos dos fãs de seriados. E aí, quando a Kelvin e a Socorro me convidaram para escrever, eu logo perguntei, né, se eu podia escrever junto com a Marcela. No nosso capítulo tem a referência à tese dela. A Marcela fez doutorado direto, na qualificação do mestrado ela foi indicada para o doutorado. Ela trabalha com a temática, com essa temática dos fandom e do gênero seriado, que é a grande questão dela, desde a iniciação até o doutorado, e tem várias publicações sobre isso, então vale a pena dar uma olhada lá na tese da Marcela. E aí eu perguntei para a Kênia e para a Socorro se eu podia escrever junto com a Marcela, pensando a relação do seriado dentro da sala de aula, e a sala de aula quebrando os seus muros. Então, uma sala sem cela, uma sala que não é grade e que não trata necessariamente de grades curriculares, sem deixar de lado os conteúdos programáticos que precisam, obviamente, serem ensinados, mas de que maneira? Então, a gente foi pensar, a partir do universo dos fãs, como é que seria possível pensar essa sala viva, aberta, né? Aberta e em jogo vivo de linguagem em prática social. E é sobre isso o nosso capítulo. Então, ele tem como subtítulo Acontecimento Seriado em Atos. E por que esse subtítulo? Porque a gente tratou no texto do quanto a aula é acontecimento, o quanto ela é ato, o quanto nós nos posicionamos, o quanto que professor e aluno são muito mais do que funções sociais, porque eu ocupo um lugar, seja de aluno ou de professor, mas eu sou um sujeito social, que me constituo socialmente, e que chego na escola com muitos letramentos que ou são desprezados pela escola, ou não são abordados por ela, ou ainda são discriminados. E fica parecendo até que aquilo que eu sei na vida não serve para nada, não é nada, nada significa, e que eu sou uma folha em branco, como diria, né, para pensar essa questão de que o docente seria aquele que tem o grande conhecimento, e a gente está partindo de uma visão oposta a essa. A nossa visão é de que os sujeitos interagem na sala de aula, levando para dentro dela aquilo que existe fora dela, em sociedade. Então, ela, de alguma maneira, semiotiza, ela configura, ela reflete e refrata, para usar os termos bakhtinianos, uma configuração social, econômica, política e cultural existente no mundo, na vida. E isso faz total diferença nos aprendizados, nas aprendizagens, na maneira de abordar determinadas temáticas, na forma como fazemos isso, no estilo de cada um, e muitas das vezes a gente acaba empurrando o aluno para fora da sala de aula por não considerar os seus talentos, ou
os seus outros letramentos, que nem sempre são não só abordados, como são desqualificados. O repertório que esse aluno tem, a escola centrada no cânone, e com isso eu não estou dizendo que a escola tem que sair do cânone, eu só estou dizendo que ela tem que ir além do cânone, porque a sala de aula é heterogênea como a sociedade é heterogênea. E pensar numa sala sem cela significa pensar as configurações sociais situadas do mundo. Não dá mais para a gente pensar numa escola enfileirada, em que o aluno fica completamente emudecido, em silêncio, e aí a gente vai ter a indisciplina aparecendo como forma de resistência, né? E aí a gente vai dizer, porque é um bandido, é porque mora na periferia, é porque vem não sei de onde, é porque a família não sei o quê. E por outro lado, a família, a escola não educa, os professores não ensinam, e dentro dessa guerra sem união, a gente não desenvolve consciência de classe e continua sendo pau-mandado e transforma a escola num grande presídio, num depósito de crianças que só serve para, quando tem, né, alimentar e cuidar mesmo, cuidar no sentido de cuidador, né, dos filhos do trabalhador que interessa ao capital como mão de obra. E é desse ponto de vista, inclusive, que todo mundo tem pensado, e a gente tem os governos, tanto federal como estaduais, fazendo campanhas e gastando horrores com campanhas publicitárias para incentivar, estimular, cobrar, incutir na mentalidade da sociedade que essa sociedade cobre a volta às aulas presenciais sem vacina, sem infraestrutura, né, com propagandas que apresentam uma escola completamente ideal, que não é a escola dos estados que a gente conhece, as escolas públicas que a gente conhece, que muitas delas não tem nem banheiro, nem papel higiênico, nem água, muitas das vezes, que dirá distanciamento de 1 metro, pouquíssimas crianças na sala, professores à disposição para que essas salas sejam redivididas, né, para que possa ter o distanciamento, álcool em gel, entre outras coisas, só para pensar nesse contexto. E aí o que a gente pensou no nosso artigo foi a contradição entre a realidade, essa que eu estou falando, que é completamente sem estrutura, a falta de política pública educacional, um estímulo ao analfabetismo, à não educação, um enfrentamento do governo estimulando a sociedade a cada vez mais desvalorizar os profissionais da educação e documentos ideais que vão falar de práticas nem sempre possíveis. Por que nem sempre possíveis? Porque dá muito trabalho fazer o que a gente acha que deveria ser uma escola sem cela, né? Por quê? Porque a gente depende de uma série de questões que nem sempre na configuração política que a gente está vivendo são possíveis, né? Então, com esse olhar é que a gente foi escrever o capítulo pensando nos campos de atividades humanas ligados pela linguagem. E aí a importância de se pensar o elemento linguagem como aquele que, de certa maneira, talvez a metáfora não seja boa, mas alinhava, né, as esferas de atividade, as interações entre os sujeitos, constrói as identidades e até mesmo a própria configuração social. Se nós estamos vivendo um pandemônio que vai muito além da crise sanitária, por conta da crise política, é porque nós também, nós não, porque eu não votei, mas eu sou também parte dessa sociedade que votou ou que se eximiu de votar e de se posicionar e que continua acreditando em fake news e espalhando essas notícias falsas, que a gente muitas vezes também passa um pouco de verniz e fica até bonitinho dizer fake news, né? Mentiras.
invenções, né, que revelam caráter. E aí a gente vai ter uma outra crise que, somada à crise sanitária, revela esse pandemônio que a gente está vivendo. Uma falta total de organização para vacinas, uma falta total de política pública, em todos os sentidos, mas essa falta total é a política pública instituída e, inclusive, prometida em campanha por esse governo. Devemos matar no mínimo 30 mil. Ele já passou muito disso. E nem precisa dizer que foi ele que matou, porque a pessoa tenta se eximir de responsabilidade, ainda que a gente saiba que para o círculo de Bakhtin o sujeito é sem álibi da existência, né? Então, quando a gente pensa que a linguagem é esse elemento de interação entre as esferas, é impossível a gente falar da educação, da esfera educacional, sem pensar a religiosa, a familiar, a artística, a legislativa, a política, entre outras, a midiática, entre outras. Quando a gente começou a escrever o texto, a primeira coisa que a gente quis destacar foi justamente a questão dos gêneros. Eu sei que hoje existe até uma espécie de disputa de território, que para mim é uma disputa política e muito mais do que teórica, ou até mesmo de contribuição para a educação, que é a de continuar apostando nos gêneros como unidades, os gêneros como aquela unidade do enunciado que materializa em texto, diríamos assim, né? Materializa os discursos em enunciados a serem estudados na sala de aula, e uma outra vertente que vai dizer que essa perspectiva não deu certo e que ela está falida. E aí é muito interessante a gente pensar que o trabalho com gêneros não é o trabalho de receita de bolo, não é o trabalho da prescrição, não é remédio. E nós não somos médicos, então não tomemos e não receitemos cloroquina por aí. Usar os gêneros como receita de bolo é receitar cloroquina, é a mesma coisa, né? E a questão não é essa, mas isso não significa tirar a abordagem dos gêneros. Por quê? Porque os gêneros que estão na vida, eles também estão na sala de aula, porque os sujeitos da vida são os sujeitos da sala de aula, alunos, professores, funcionários, coordenadores, todos nós. Somos nós que estamos na sala de aula, somos nós que vivemos fora da sala de aula. Então, é preciso quebrar essa barreira, ou essa bolha, ou esse muro, ou essa grade, e parar de dizer, precisamos parar de dizer, ou de aceitar, que nos digam que as avaliações precisam ser técnicas, que as escolas precisam ser sem partido, porque sabemos que isso não existe, que ao dizer sem partido, já escolhemos um partido. Ao dizermos sem cela, estamos nos posicionando contrários a uma educação formal tradicional que considera, por exemplo, a língua em si, em sua estrutura formal apenas. Então, o trabalho com gênero, ele demanda uma relação conceitual entre gênero e enunciado, mas mais do que isso, não estatizado, né? Não estático, parado, mas vivo em relação de produção, circulação e recepção desse enunciado e desse gênero. Ou seja, a gente precisa pensar o gênero no seu funcionamento social vivo, porque é assim que o homem se constitui, que a linguagem se constitui como organismo vivo, como diria Voloshilov, né? E desse ponto de vista, então, a gente tem que levar em consideração a relativa estabilidade do gênero, né? Que vai muito além da relação conteúdo, forma e estilo, desdobrado aí em estilo autoral e genérico, mas que se volta para o ato discursivo que constitui, que revela, que reflete e que refrata o homem. Desse ponto de vista é que a gente foi pensar como ilustração o gênero seriado. E por que o gênero seriado e não outro? Pelo boom
desse gênero hoje em dia. Claro que ele não é de agora, nós não nos pautamos no discurso fundador, porque a gente nem consegue estabelecer isso, e não é o intuito, mas a gente faz uma relação com o folhetim na literatura, o início da disseminação desse gênero na sua produção nos anos 40 e 50 do século XX, e agora no século XXI. E aí, quando a gente entra nessa relação, que é do enunciado como elo na cadeia discursiva, a gente também tem que pensar a situacionalidade, a diferença, o contexto desse enunciado na vida, naquele momento de produção, circulação e recepção. Por quê? Porque se nos anos 50, 40 e 50, as pessoas iam ao cinema para assistir no domingo, no horário de matinê, um episódio de um seriado, que sabe Deus quando teria outro, hoje em dia a gente tem serviços de streaming como a Netflix, como uma das mais conhecidas e usadas, né, não só no Brasil, mas também a Amazon, entre outras, que vão primeiro aparecem como distribuidoras, né, de filmes e especialmente de seriados, e que passam a produtoras de seriados, mais especificamente filmes também, mas apostam muito no seriado. E aí a relação viva do seriado socialmente não é mais assim, a de simples visão. Eu não vou só assistir ao seriado, desligar o computador ou a TV ou o celular, porque aí eu tenho vários dispositivos que eu posso acessar esses serviços de streaming para poder me colocar como leitor, e eu estou chamando desse jeito de propósito, como leitor desse gênero. Mais do que isso, quando acaba o seriado ou a temporada, né, ou mesmo um episódio muito emblemático, as pessoas saem dessa posição de escuta ativa e passam a ser produtoras. E aí é que a gente entra no fandom, né, no universo dos fãs. Os fãs de determinado seriado, e Harry Potter é um dos mais famosos, a gente pode citar também mais recentemente Game of Thrones, a gente trabalhou, eu e a Marcela, com Sherlock, da BBC, a gente vai ter esse boom, que é os fãs de determinado seriado que saem das suas cadeiras de telespectadores e passam a agir no fandom, Tumblr, blogs, entre outros, como produtores, e passam, então, a serem autores. E eu estou chamando desse jeito de propósito, porque eu não estou aqui pensando a discriminação ou a valoração positiva ou não, superior ou inferior, né, de dada produção. Porque eu acho que, inclusive, essa é uma crítica que a gente tem que fazer à escola, e é essa crítica que eu faço quando eu cito o cânone, né? Como se, então, a produção dos fãs fosse uma produção menor, que não merecesse estar na escola. E aí, esse meu aluno, que é um sujeito do mundo e que produz coisas belíssimas, maravilhosas no fandom, tem, às vezes, dificuldade de escrever um texto canônico ou acadêmico, ou vai lá e faz exatamente a receitinha de bolo, seguindo passo a passo, e não se coloca no texto como autor, não coloca o seu posicionamento, ou mesmo não subverte, não cria, não inverte, não faz coisas que ele faz de uma maneira criadora no fandom. Por quê? Porque na escola ele é avaliado, porque existe a didatização, porque existem os preconceitos, porque existe o pré-conceito de que esse aluno não sabe nada, de que essa produção não vale nada, né? Então, é desse ponto de vista que eu não estou valorando como positivo ou negativo, mas estou dizendo, faz parte da vida. Por que não estar na escola? Por que a escola fecha as portas para determinados gêneros e, com isso, fecha as portas para determinadas vozes sociais? Deixa de lado, exclui determinados sujeitos. A inclusão não é simplesmente receber a pessoa dentro do prédio físico
não é necessariamente ter a matrícula e o nome na chamada. Isso não é inclusivo. Isso é o mínimo do mínimo do mínimo. O que está em questão é a voz social desse sujeito que não se identifica com aquele espaço, com aquela esfera, com aquele tipo de produção. E não se identifica porque não se sente sujeito e porque não é contemplado no seu registro de língua, nas suas produções discursivas, nos gêneros de leitura e produção, né? E aí é interessante a gente pensar essas relações, né? Desde o momento, se a gente quiser chamar o Chartier para conversa, isso não está no capítulo, eu estou falando agora, a gente pode pensar a relação histórica, né, da oralidade, o causo, que também não é levado para a sala de aula e que também é desprezado, muitas vezes visto como o caipira do sertão, né, o matuto analfabeto que não sabe nada e que é um sábio, né? Então, os causos da oralidade, a maneira dos refrões, os tipos de rima, né? O cordel, a improvisação, o rap, aí, claro, a gente tem que pensar em cada contexto. Mas essa oralidade, ela é deixada em segundo plano para o privilégio da escrita na escola. Eu não estou dizendo que não é para ter escrita, mas eu estou dizendo que as duas são importantes, como modalidades verbais, né? E mais do que isso, dentro dessa dimensão, a oralidade, ela vai além do verbal, porque aí a gente tem a fonética e a fonologia que vão trabalhar a entonação prosódica e que não trabalham essa entonação prosódica, mas apenas passam passos, né, de decoreba para os alunos sobre, por exemplo, figuras de linguagem, e eles nem fazem a relação entre, por exemplo, a sonância e a literação, repetição de vogais e de consoantes, com a produção de um dado sentido num poema. Não leem em voz alta. O Bakhtin fala tanto da importância da leitura em voz alta quando está analisando Pushkin lá no Dostoiévski, né? Então, é interessante como é que isso vai se apartando, se separando, quando, na verdade, está junto. Aí a gente vai ter a era da visualidade, e hoje nós estamos nessa era. Essa era, ela passa, para mim, um entendimento histórico, social, das nossas linguagens e das nossas produções, dos nossos comportamentos, porque vai da coletividade da rua, da oralidade, né? A música muito forte, aí vamos pensar no Brasil, os festivais internacionais da canção, que mobilizavam a sociedade inteira, né? O Maracanã lotado no Rio de Janeiro para fazer festa baile funk, e aí na ditadura militar, porrada porque é coisa de preto, pobre, favelado, então aí esse funk sobe o morro e vira proibidão. Como o samba antes dele, como tantos outros, né? Se a gente pensar no Nordeste, o machixe, o próprio forró, né? O forró era da senzala, não era da Casa Grande. E aí, a gente fala disso, a gente não leva isso para a sala de aula, a gente não trata, isso não é uma forma de preconceito e também de discriminação e até de racismo, coisa de preto, coisa de pobre? Claro que sim. Dessa coletividade, a gente foi passando, do ponto de vista da linguagem, né? Da oralidade, da leitura em voz alta, das rodas de conversa, das famílias que sentavam em grupo para ouvir e para contar causos. Depois, a era do rádio, em que as pessoas se juntavam, porque nem todo mundo tinha rádio, e o rádio era ruim, a transmissão, mas todo mundo ficava ali ouvindo fotonovela, mas aí levava comida, distribuía, dividia, essa coletividade, essa festa, né? A mesma coisa acontece com a TV, nos seus primórdios, e aí a gente vai passando para a leitura em silêncio, para o cinema escuro, individual, em que se alguém fala, está atrapalhando ouvir, mesmo o som estando muito alto. E hoje a gente tem o streaming. Ao mesmo tempo em que a gente vive a era da convergência, como diria Jenkins, em que a gente pode se conectar o tempo inteiro com tantos e com tantos outros e com tantos lugares,
às vezes ao mesmo tempo, né? Ao mesmo tempo, a gente está cada vez mais isolado dentro da própria bolha, se relacionando com pessoas iguais, né? Formando as nossas bolhas, às vezes não se relacionando com ninguém, dentro de si, em si mesmado, para usar o termo do Machado lá, do Dom Casmurro, né? E isso já acontecia mesmo antes do isolamento social por conta da pandemia, né? Essas maneiras, essas questões sociais levam a outras formas e demandam outras formas de letramentos e outras maneiras de se pensar as produções. E é desse ponto de vista, então, que a gente vai entender lá no capítulo a aula como acontecimento, como diria o Geraldi, a aula como evento único, é aquela aula singular. Não me peçam para eu repetir o que eu estou falando agora em outra aula. Eu posso até usar o mesmo slide, mas eu não vou dizer a mesma coisa, porque eu não sou mais a mesma pessoa. Eu já fui alterada, até mesmo pelo que eu estou dizendo agora, por vocês, por esse momento, pelo capítulo que eu reli e que fui marcando coisas, o que eu quero destacar para falar, né? Então, essa aula como evento único, mas mais do que isso, essa aula é evento único porque é uma aula viva. É uma aula vida, né? Que leva em consideração as heterogeneidades de linguagens, de valores, de conhecimentos, de sujeitos, de grupos sociais, que pensa a compreensão de um texto como a compreensão amorosa, afetiva, que eu também tenho com o outro, com o meu diferente. E é nesse sentido que a gente vai dizer que a sala é o espaço da ágora, em que cabem e devem aparecer as contradições, as diferenças, a pluralidade, aquilo que Bakhtin chama de a plurissignificação. Por quê? Exatamente porque a gente vai pensar o quanto essa plurissignificação revela a heterogeneidade da linguagem e do homem. Né? Então, essa aula, como ato ético, ela é palavra viva. E nesse sentido, eu trouxe vários exemplos, mas eu vou dar só um, e aí quem quiser vai lá ler o capítulo, se quiser pode entrar em contato com a gente para conversar, para perguntar, enfim, eu já estou terminando. Eu peguei aqui, a gente trabalhou então, eu e Marcela, no capítulo com o seriado Sherlock, da BBC. A gente trouxe para esse capítulo uma análise de uma cena, que é a cena final do 3º episódio da 2ª temporada desse seriado. Veja que a gente foi afunilando, né? Por que a gente escolheu Sherlock? Primeiro, para pensar a relação com a literatura de Conan Doyle. Depois, para pensar a construção do seriado, a construção da literatura seriada. E depois, a construção do seriado, tem muitos filmes e muitos seriados sobre Sherlock. E aí a gente chegou no seriado da BBC para pensar o quanto que esse Sherlock, deslocado para a contemporaneidade londrina, para o século XXI, ele é high-tech. Ele tem blog, ele tem site, ele tem uma rede de amigos. E aí as produções dos fãs, nesse episódio, que é a morte dele, a falsa morte, gera um boom no fandom. As pessoas começam a criar teorias sobre como é que esse Sherlock vai voltar na 3ª temporada. E aí, várias produções maravilhosas de cosplay, GIFs, fanfic, fanart, né? Então, muitas produções, desde as mais simples até as mais elaboradas, não importa, mas sempre com um tom autoral. Esse sujeito que muitas vezes a gente diz que não é autoral na escola e que se coloca como autor-criador, até pela chipagem que ele faz. E olha os termos que eu estou usando. Né? E que eu fui aprendendo com a Marcela na orientação desde a iniciação, né? Quando ela me dizia, eu falava, o que é isso? Né? Então, quando a gente considera a concepção de linguagem do círculo, a gente pensa esses enunciados. E é importante dizer, a gente foi também pegar um enunciado que eu estou chamando de verbo e voco visual, tem a ver com a minha pesquisa, exatamente porque o audiovisual ele vai considerar o que eu tenho chamado de as 3 dimensões da linguagem.
o verbal, que é a escrita. Então, às vezes, quando eu assisto a um seriado e eu vejo a legenda, né? A verbalidade oral, eu ponho no dublado e eu tenho a conversa dos personagens, o narrador, as inscrições que vão aparecendo, mas ela também é composta, né? Essa produção ao mesmo tempo, de maneira integrada, como unidade, pelo vocal sonoro, tem trilha sonora, tem a entonação do personagem, prosodicamente, que marca e engata a entonação discursiva, o seu posicionamento valorativo, e pelo visual, jogo de câmeras, figurino, encenação, e é essa tridimensionalidade que constitui o enunciado audiovisual e que é, muitas das vezes, explorada também pelos fãs nas suas produções. Quando a gente vai para o fandom, que significa o universo dos fãs, a gente tem que levar em consideração a cultura participativa, né, da interação, que leva em consideração o outro, que muitas vezes a escola não leva. E aí é que está a gente quebrar essa grade, né, essa cela, para a gente sim fazer esse trânsito, né, e ter uma escola aberta para o diferente, aberta para outras produções de linguagem, aberta para outros sujeitos, para outros saberes, para múltiplos letramentos. É a disponibilidade para o outro, para o diferente de mim, com quem eu também aprendo. Na contradição. E aí eu trouxe alguns exemplos, eu não vou analisar aqui porque não vai dar tempo, mas eu vou citar pelo menos esse, que é a figura 1, tá lá no capítulo, em que a gente vai mostrar, é um recorte, a gente fez 2 prints para montar 2 fotogramas de uma GIF, é um GIF isso, tá? Tem movimento, e esse GIF é muito, muito interessante porque ele utiliza a estratégia de looping. Essa é a cena do seriado, né? Que a gente também fez fotograma nesse tempo que está marcado aí, né? De 1h21:17, o primeiro, e 1h21:18, o segundo. Tem todo um jeito de se fazer fotograma, não é de qualquer jeito. Eu vou lá e printo a tela. Isso é print, isso não é fotograma. O fotograma você tem que saber exatamente onde você vai cortar, tem que ter uma sequência para dar a ideia de movimento, tem que pensar a unidade desse movimento, como é que isso, o que isso significa, né? E isso tudo é um letramento que a gente tem que aprender também, para poder, inclusive, assistir Netflix. Não é só para dentro da sala de aula. Veja que eu estou fazendo sempre a relação entre um e outro. Olha a diferença cromática, por exemplo, entre o que o fã fez e o que está no seriado produzido pela BBC. Parece o mesmo, parece uma cópia, mas não é. Primeiro porque a diferença de cor mostra o acento tonal da voz que marca o posicionamento autoral desse sujeito. Segundo, porque eles colocam uma inscrição verbal bem translúcida, quase no meio da página, e aí essa inscrição é a great man became good son, um grande homem que se torna bom, né? E ele utiliza como GIF a estratégia de looping. É importante porque essa estratégia ela vai revelar o ato do pulo do Sherlock, mas ele também, ao mesmo tempo que mostra um movimento, ele pular, ao mesmo tempo ele congela a cena naquele momento do pulo. Você não sabe o que está antes e nem o que vem depois, né? Então, essa estratégia de looping como eterno retorno, que não para. Então, no GIF, se eu não parar, o GIF ele vai ficar fazendo o mesmo movimento o tempo todo, né? Somado ao tom sépia da imagem editada, eterniza esse momento da cena da queda, que marca o valor do autor, que é o fã, de que a queda é a ascensão de Sherlock. Porque ele é transformado de vilão no começo desse episódio, de herói no começo desse episódio, para vilão, e aí ele falseia uma morte.
e ele vai voltar no terceiro episódio, na terceira temporada, como um grande herói. E antes disso, todas as teorias que vão aparecer entre uma temporada e outra, que vão pensar N coisas, e inclusive desviar o tema central da série, que é o mistério, que é a investigação. É uma literatura de detetive, Conan Doyle, né? E que passa a se configurar como uma torcida, né, pela chipagem entre Sherlock e Watson. E aí toda uma gama e uma outra leitura aparece, um outro enunciado e uma outra questão. E aí, para terminar, o azul cinzento que aparece no seriado, presente no céu nublado e chuvoso e nos telhados das casas londrinas, apesar de claro, é frio e distópico, o que configura a encenação da queda para a morte. Enquanto que no GIF, o predomínio do cinza e preto constrói um efeito de vinheta. Vai ter mais, né? Além do acréscimo da legenda em um tom branco quase translúcido, com a inscrição verbal analisada. A great man became a good one. Um grande homem tornou-se um bom homem. Em caixa alta e sublinhada, com fonte similar à do título. Desenha a tipografia da letra visual, isso. Desenha, não um fim, essa cena, conforme marcado pela minutagem dos fotogramas da série, ocorre no final do episódio, que não coincidentemente encerra a temporada, mas um recomeço. O suspense para o reinício, a propaganda do corte, da morte, para o anúncio da ressurreição de um Sherlock de braços abertos, de um Sherlock, de um Cristo Holmes, né? E aí você tem uma ideia de como é que esse Sherlock morto vai aparecer vivo, como aparece aqui nessas duas imagens que a gente analisa, e eu não vou citar aqui, só para que vocês tenham um gostinho de ler, né? Como uma forma de dizer, a morte está viva, a morte, ela não é uma morte, né? E aí, como é que ele vai voltar? As grandes teorias. Levar essa questão para a sala de aula e pensar as várias teorias. Quais são as teorias que eu teria, que os meus alunos teriam sobre essa questão? Será que teria um burburinho que eu posso trazer? Tem um burburinho fora da sala que eu posso trazer para a sala e transformar em conteúdo? É assim que eu acho que a gente tem que fazer como Sala Sem Cela. Afinal, o que a gente quer não é um reprodutor de conteúdos como aluno, que seleciona, que marca X, né, como uma alternativa de resposta dada, mas sim um sujeito pensante, capaz e competente, que haja na vida e colabore com a construção efetiva da história e de um mundo melhor, mais ético, estético, reflexivo, tolerante, justo e menos desigual, que respeite as diferenças e conviva com as heterogeneidades de maneira pacífica, mas jamais passiva, cotidianamente. A gente não quer armas. A nossa maior arma de resistência e de existência no mundo é o nosso conhecimento. E aí a importância da escola, e por isso a educação é tão atacada. Obrigada. Muito obrigada pela participação, pela excelente exposição e por nos deixar inquietos, né? Pensantes. Muito boa a exposição. Neste momento, eu venho convidar novamente Kévia Freitas e o professor Evandro Leite para que possam participar do momento de interação junto ao público, né? Para que a gente possa só conversar um pouco, né? Diante do horário. O público está aqui, na verdade, só muito mais elogiando, né, a obra do que fazendo. A interação está sendo muito mais positiva nesse sentido, né, de dizer parabéns pelo trabalho, é só o pessoal elogiando, né, que bom que estão gostando do trabalho, né, coletivo, né, que tiveram aí para fazer a junção desse trabalho. E da importância dele, né? Vários dizendo da importância de se trabalhar o tema, né? De se aprofundar. Então,
Em nome aqui de todos que estão no chat, estou fazendo esse agradecimento coletivo de várias pessoas que estão aqui, doido para ter voz. Eu estou dando voz ao povo. Diga ao povo que estou dando voz, né? E tem uma pergunta que eu gostaria de reproduzir aqui, que é a pergunta de Jailson, né? Aí ela veio meio cortadinha aqui, mas eu vou tentar juntar aqui. Ele fala, né? Ele reproduz aqui sua fala, Luciana e de Paula, que é assim, diz, não trate o gênero como receita, né? Isso é cloroquina. Aí ele botou aqui sua fala, excelente reflexão, e pergunta: isso coloca o gênero num campo aberto demais, na sua relação com os enunciados que ele executa, numa relação aberta demais no ensino de línguas? Mais ou menos, eu estou tentando juntar aqui as duas, que ele disse que era uma continuação. Peraí, ele colocou assim, são duas perguntas, na verdade, eu acredito. Isso coloca, duas perguntas. Isso coloca o gênero num campo aberto demais, na sua relação com o enunciado, com o enunciado que ele executa. Mas estou tentando aqui, né, passar a ideia. Espero que você tenha. E depois eu faço a outra. Tá, eu acho que eu entendi. Sim, isso coloca o gênero num campo aberto demais, de propósito. Porque a língua não é fechada. Ela é fechada e aberta ao mesmo tempo. Fechada no sentido de que existe uma estrutura. Não é tudo que é língua portuguesa. Se eu disser Carrefour, ontem fui fechado, para eu entender, eu coloco isso numa ordem. Né? Então, eu tenho que seguir determinadas regras sistêmicas. Isso sou sim falando. Tá? Ao mesmo tempo, eu tenho a possibilidade de colocar um aposto, de inverter determinadas coisas, de colocar um adjetivo e dizer, por exemplo, mulher boa e boa mulher são coisas completamente diferentes, né? E quando eu penso no texto como evento único, junto com a aula, como singular, né? E ao mesmo tempo como elo, eu não consigo fechar. Porque eu acho que a receita de bolo fecha. Só pensa na estabilidade, esquece o relativamente tão gritante que está lá nos gêneros do discurso do Bakhtin. E quando a gente abre, é exatamente a liberdade de cátedra que a gente está fazendo questão de deixar clara. Está aberto para você fazer do jeito que é interessante para aquele grupo, naquela aula única, naquele evento. O que dá certo para um não dá certo para outro. O que funciona num contexto não funciona em outro. E aí não dá para eu dizer, é assim. Não existe varinha de condão e pode pirlim-pim-pim. Não tem uma receita mágica de como fazer. E a Roxane fala disso a partir dos estudos da Nova Londres, quando trata dos multiletramentos e vai tratar dos protótipos de ensino como flexíveis e adaptáveis. Porque você pode ter o planejamento da sua aula, deve ter, mas esse planejamento ele não deve ser engessado. Acontece alguma coisa na sala, sei lá, aparece um carro de som lá na frente da escola, chamando para uma manifestação. Você está dando aula, você faz o quê? Gente, esquece, não presta atenção, não. Presta atenção aqui que a gente está falando de coordenada. É isso? Eu não, eu paro a aula na hora, em termos de conteúdo programático. Que manifestação é essa? O que vocês acham disso? Vocês querem ir? O que vocês pensam sobre? Vamos entender o que está acontecendo? Por que veio parar aqui? Então, eu tenho o planejamento, mas esse planejamento é totalmente alterado e renovado, modificado o tempo inteiro a partir do acontecimento vivo, que é a aula. Porque eu, muitas vezes, preparo o meu planejamento pensando até num aluno prototípico mesmo, num aluno que não é o real.
ou numa imagem que eu tenho desse aluno, que não é o aluno que vai estar lá na frente da sala de aula, ou eu penso que ele vai me perguntar tal coisa, ou que talvez ele vá ter tal dúvida, e aparece, e aquilo que eu achei que fosse ser difícil, diríamos assim, foi tranquilíssimo para ele. E aparecem outras coisas que, de repente, eu achei que fossem passar batido, e que para ele emperram. Porque isso tem a ver com a vivência dele, com o sujeito que ele é, com a experiência que ele tem, com o arcabouço, com o repertório, com uma série de questões, porque ele é sujeito. E é nesse sentido que é aberto, sim. Tem que ser. Tem que ser aberto. Porque se não for, a gente está numa grade. E eu acho que muitas vezes a gente escolhe, pede, clama, reclama, né, a importância de uma determinada liberdade, e quando a gente se encontra de frente com ela, posso fazer do jeito que eu quiser, a gente se sente perdido. Escuta, mas agora, como é que eu vou fazer? Está aberto demais. Eu não sei por onde começar. Isso revela o quanto a gente está adestrado. Não sei se eu respondi. Ele fala aqui, né, na verdade, ele tenta fazer uma correlação, né, com o ensino de línguas, né? Aí a continuação dele é assim, ainda mais aberta, né? E fazer essa abertura toda, né? Ainda no ensino de línguas, né? Fazendo essa correlação no ensino de línguas, né? Ainda mais numa relação aberta demais e numa relação aberta demais no ensino de línguas, né? Ele pergunta aqui, é o Jailson José dos Santos, né? Muito boa a reflexão, viu? Jailson, que delícia que você fez essa pergunta para a gente pensar, porque a gente está aqui falando de língua, de linguagem. Língua, para mim, não é só estrutura. Língua, para mim, não é só língua materna ou só língua estrangeira, né? Quando eu tenho uma placa de trânsito, é língua. É linguagem que se expressa num determinado código, né? Então, quando eu estou falando da cor, quando eu estou falando do som, quando eu estou falando da posição, eu estou falando de linguagem que constrói um enunciado. Mas vamos pensar de uma maneira mais tradicional. E vamos para um campo ainda mais fechado, que para mim é, assim, eu sou traumatizada. Língua estrangeira. As aulas de língua estrangeira são aulas completamente artificiais. Quantos de nós já não fizemos inglês na escola? Na escola. Ou até em cursos e pagamos e ficamos anos fazendo essa língua que dizem que é importante? E é importante não é por ela, mas é pela economia? Olha o social aí. Olha como a língua é poder, né? E a gente cursa durante anos, estuda, treina, repete, vai para o laboratório, coloca o fone de ouvido, repete a frase, responde a pergunta, né? E a gente não sabe a língua. Se chega um estrangeiro para falar comigo, eu não sei falar. Por que isso acontece? E a gente é corrigido o tempo todo, né? O TH, você tem que pôr a língua não sei que jeito. Cuidado, porque senão o I think virá I think, que é pia, que é isso, que é aquilo, né? Então, como é que a gente vai pensar essa língua? Do meu ponto de vista, pensando como cultura. Falar de inglês é falar da relação Inglaterra e Estados Unidos, é falar da colonização, é falar da exploração, é falar do capitalismo, é falar do protestantismo também. Eu lembro que eu tive latim, língua, no curso de letras na graduação. Eu optei por latim. Eu fiz 2 anos de francês, 2 anos de latim e 4 anos de inglês. E nos 2 anos de latim, eu nunca tive uma gramática, ou um livro, ou uma coisa qualquer, um material de apoio que guiasse as aulas de latim. A gente lia Tito Livio, a gente discutia a Roma Antiga, a gente entendia mitologia e lia mitologia em latim. E eu vou te dizer hoje que eu sei mais latim do que inglês. E o inglês, eu tinha livro, dicionário, fazia milhões de exercícios.
primeiro, tem uma questão de método, mas principalmente tem uma questão de concepção de língua e de educação. Não sei se eu respondi. Ah, respondeu sim. Jailson está aqui dizendo, não, respondeu muito bem, fiquei confortável da abertura, muito bom, não esperava diferente. E ela falou da necessidade de nos libertar das amarras. Luciane, você foi no X da questão com o ensino de letramento. Mostrou que teve o feeling da pergunta, era exatamente isso. Se sentiu extremamente contemplado com sua resposta. Que bom, né? Então, minha gente, estamos aqui às 17h30. O público está aqui só elogiando, contemplando, dizendo que está instigado em ler o livro, né? Cecília falando aqui que já quer ler o livro, né? Dando os parabéns ao pessoal, outra aqui, né? Enfim, né? Só adorando, né? As explanações de Evandro, de Kélvia. Tem muitos fãs do povo aqui, viu? Muitos fãs. Enfim, eu vou solicitar, né, que vocês façam, né, com muito pesar, né, porque o momento está muito gostoso, né, para que Kélvia possa fazer as considerações finais, Evandro, Luciane, para que a gente possa encerrar a tarde de hoje. Tá certo. Agradeço demais a sua mediação, Roberta, certo? Naelto também aqui nos bastidores, né, colaborando aqui com a gente. Novamente agradecer a parceria que a gente tem com a UERN, né? Estou finalizando o doutorado lá e aprendi muito. O próximo material que a gente vai divulgar também é uma parceria com a UERN, justamente o resultado de uma disciplina lá, e a gente chamou os colegas de sala. Então, essa oportunidade que o IF Sertão tem de publicar, fazer ciência, divulgar a ciência, e de forma gratuita. Né? Então, de forma gratuita, isso é salutar, e a gente precisa incentivar, porque mesmo tendo carinha de nova, né, 15 aninhos, enfim, brincando, mas a gente já vem percorrendo há algum tempo publicações e tudo, então a gente sabe como é difícil publicar em editora, fazer parte de circuito de grandes editoras da área de linguagens também, então você tem que galgar assim, um certo percurso. Nem todo canto um aluno de ensino médio integrado teria a oportunidade de publicar com Luciane de Paula, por exemplo, ou com outros colegas que estão também na obra, que já tem pós, tem doutorado, tem pós-doc, enfim. Então, essa troca, esse diálogo da gente está sempre aberto a aprender. Então, agradeço o IF Sertão por isso. E aí, eu agradeço também aqui a Evandro e Luciane, por terem vindo hoje, representando também os demais colegas, né, que contribuíram para a obra, e venho aqui falar, Evandro, me senti altamente contemplada quando você fala dessa singularidade do aluno do ensino médio integrado, da educação profissional. Inevitavelmente, a gente sabe que ele tem, se a gente compara a educação pública da rede estadual, por exemplo, que ele não tem as mesmas condições, é inegável. Nós já passando até pelo próprio corpo docente, de ter mestres e doutores, a gente aqui, enquanto professor, a gente devia ter uma categoria um pouco mais unida de pensar nessa formação e nessa capacitação continuada de todos, não somente na academia ou somente na rede federal, mas que possa o professor que está lá no município ter a oportunidade de se afastar também para poder fazer essa capacitação, esse distanciamento e entender o que ele está produzindo na sala de aula, né? Então, assim, e visualizar também como é que esses efeitos desses documentos, né? Então, assim, parabenizo. A professora Luciane também congregou isso, essa questão de como vem esses documentos, como vem essa imposição, como é que a gente consegue sair dessas forças, né, centrípetas, como diz o próprio Bakhtin, e criar essas forças centrífugas, né? Então, nessa nova relação. E nesse último exemplo, a respeito do latim, eu disse assim, ai, que inveja, porque eu fiz 2 anos de latim e meus 2 anos foi só traduzir frase de português para o latim, e eu doida para entender a questão de cultura. Então, assim, quando o Jailson fez a pergunta e que você respondeu, eu sou professora de língua espanhola, e quando às vezes os meus alunos, professora, por que eu estou querendo saber se houve impeachment em tal país? Por que eu quero saber se houve mudança no câmbio, não sei o que? Eu disse,
Meu filho, a gente precisa conhecer o nosso vizinho, o nosso amigo, o nosso colega que está aqui, ninguém sabe o dia de amanhã. E muitos alunos que já passaram por mim dizem assim, professora, aquela aula lá atrás, olha, hoje eu estou tendo tal oportunidade, x, entendi tal coisa, não sei o quê. É conhecer a língua enquanto fenômeno de linguagem, enquanto relação, né? Então, agradeço demais a reflexão que vocês dois trouxeram hoje à tarde, Roberto e os demais. E aí eu vou passar a fala para vocês, porque também, se deixar, eu falo demais. Obrigada. Evandro, fique à vontade para fazer suas considerações finais. Eu agradeço a oportunidade, agradeço a Roberta pela mediação, agradeço a Kelvin, a professora Socorro, que está aqui nos assistindo também. Vi umas mensagens dela aqui no chat, né, pela oportunidade de publicarmos juntos, de escrevermos, enfim, pela vivência acadêmica, orientação, é uma longa história. Né? E agradeço também a professora Luciane, que não foi só uma apresentação do capítulo, foi uma aula assim, com extrema maestria, né? Que só ela é capaz. Então, muito obrigado pelo momento a todos, foi um momento de muito aprendizado para mim. Obrigada. E agora, professora Luciane. Eu também agradeço. Como eu sou faladeira, eu vou só agradecer vocês, porque a possibilidade, eu me sinto muito contemplada, é uma honra. Evandro, que delícia, né? Eu já li o capítulo de vocês, porque eu já li o livro, né? Então, eu sei que... E é difícil a gente falar de tudo em tão pouquinho tempo, né? Eu só tenho a agradecer o convite, a mediação da Roberta, o profissionalismo do IF, o serviço que é muito maior do que a gente imagina, do que uma aparente publicação. Tem um monte de gente que acha que publicar é pegar, colocar tudo num PDF, escrever para a Biblioteca Nacional, agora nem é mais a biblioteca, receber um ISSN, um ISBN, no caso, né? Porque é livro, e disponibilizar. Não é isso. Tem gente que, hoje em dia, a CAPES, inclusive, nem tem valorizado tanto o livro, tem valorizado mais os periódicos, né? Que muitas das vezes a gente não consegue entrar neles, porque é uma grade, é uma prisão só para determinados grupos. E não valoriza, inclusive, em pontuação mesmo. Eu tenho muitos colegas que não escrevem, eu não escrevo mais capítulo, porque não vale nada. Só que eu acho que a gente está entrando numa lógica do que é valer, qual é o valor que a gente tem para as coisas. E nas humanidades é o livro é o nosso material, é o nosso produto, é o produto físico de um processo de pensamento. Então, mais do que ter a possibilidade dessa junção, o que a gente tem é a junção, é a coletividade, é o trabalho coletivo, de muitas vozes, de revisão, de muita gente nos lendo e conversando conosco e nos fazendo refletir sobre uma série de coisas. E a gente, quando se coloca nesse lugar, né, de autor-criador, de alguma forma, né, de alguém que vai escrever, a gente pensa para quem que a gente vai escrever. Será que o que eu tenho a dizer serve para alguém? Será que alguém tem interesse de me ouvir? Né? O que eu vou falar? Então, a gente também se pega, e isso tudo é interação. Então, quando a gente fala de língua, a gente está falando, acima de tudo, de cultura, de constituição do homem. Então, isso aqui é muito mais do que uma live. Então, eu não tenho nem como agradecer. Se a Kelvia diz assim, quando é que um aluno de ensino médio pode ter a oportunidade de escrever com a Luciane? Quando é que eu tenho a oportunidade de escrever com um aluno de ensino médio? É igual, é recíproco. Né? Então, eu aprendo muito com os alunos. Aula, para mim, eu não ensino, eu aprendo. Claro, por quê? Porque eu tenho que estudar, porque eu tenho que preparar, é aprendizado. E aí, quando eu estou na frente deles, eles me trazem um monte de coisa, eu falo, isso eu não vi, vou assistir, isso eu não conheço, vou ver. O que é isso que vocês estão falando? Então, é se colocar nesse lugar para poder escrever, para poder ter algo a dizer, que não é só meu. Aquelas palavras não são só minhas, essas palavras não são só minhas, e nem são só minhas e da Marcela.
elas são palavras de um grupo social, porque a linguagem é de um grupo social. Então, eu só tenho a agradecer. Obrigada. Obrigada. Eu também me sinto, eu acho que a todos, né, se sentem extremamente contemplados e tal, me sinto assim também. Eu hoje estou como técnica administrativa, né, eu estou como tecnóloga em eventos, mas fui professora há 15 anos da minha vida. E aí, a profissão linda, né, que a gente vê, eu disse, minha gente, como pode ser a gente ganhar, receber, né, um dinheiro para estudar, né? Porque você recebe para estudar, né? Porque você tem que estudar para poder repassar para os alunos e tal, e ganhar para que você possa compartilhar com os outros o que você sabe, né? Então, eu achava muito bonito isso, sempre achei a profissão muito bonita de você receber por uma, né, ser agraciada, né? Eu achava que o dinheiro que eu recebia era uma gratidão, né? Pelo compartilhamento de troca, pela troca, né? Por isso, né? Eu me sentia agraciada porque eu ganhava com a troca de conhecimento e ainda recebia por isso, né? Ainda além da, aí, enfim, bom, né? E finalizando, temos que finalizar, né? Infelizmente, eu venho pedir aqui para quem gostou do evento, deixe seu like no canal, se inscreva, ative o sininho para que possa aí ser notificado dos próximos eventos, das próximas publicações que ainda haverá. Né? Então, próximo dia 10 de junho, a gente vai ter mais uma publicação do webinário Publicação. A gente vai ter aqui o livro Gêneros Acadêmicos, Reflexões Teóricas e Metodológicas, também nesse mesmo canal, das 16 horas, né? Não necessariamente até às 17, mas venho dizer que todos os livros estão no Releia do IF Sertão PE, nosso repositório de livros, né? Da editora aqui do IF Sertão, dos nossos livrinhos queridos do coração. E, enfim, agradecer mais uma vez a participação de todos os convidados e nossos participantes do canal do YouTube, não menos distantes, porém bem próximos daqui da gente. Sintam-se todos convidados desde já para o próximo dia 10. Tenham todos muita saúde, uma boa tarde e um bom final de semana a todos.